Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. A vontade do Senhor em nossas vidas, às vezes, é difícil da gente saber, porque tem algumas coisas que são bem óbvias, né? Qual é a vontade do Senhor para nossas vidas? Bom, é claro que nós não podemos matar, nem roubar, nós devemos tratar bem as pessoas. Isso são coisas óbvias. Mas quando há algumas decisões menores nas nossas vidas, por exemplo, quando a gente, no meu tempo, né, quando a gente queria brincar assim sobre a gente ficar indeciso sobre alguma coisa, a gente falava assim: eu não sei se eu quero casar ou comprar uma bicicleta, né? Então, às vezes tem coisas assim na nossa vida. Será que a gente deve comprar um carro ou andar de Uber? Será que a gente deve comprar uma casa financiada ou deve pagar aluguel? Tem muitas coisas assim na nossa vida que a gente parece que tanto faz, né? Qual é a vontade do Senhor? A gente não sabe, mas o Senhor tem uma vontade para nossas vidas, e para a gente saber essa vontade de Deus para nossas vidas, a gente precisa estar em sintonia com Ele. Então, com o Espírito Santo, através da oração, através da comunhão com Deus, da leitura da palavra, e aí Deus vai nos ajudando, Ele vai, conforme a gente vai orando, Ele vai nos orientando. Ele abre uma porta aqui, fecha outra porta ali, e a gente vai tentando, às vezes parece que a gente está caminhando no escuro, como o Pedro fala que a palavra de Deus, ela é como uma lanterna ou uma lâmpada, ou a gente diria hoje uma lamparina, né, daquelas antigas, que para nos guiar, né? Mas se você já andou, se você já teve o privilégio de estar num lugar bem escuro, na roça, onde não havia energia elétrica, e andar com uma lamparina, então você sabe o que eu estou dizendo, né? Porque você está segurando ali a lamparina e ela está iluminando em seu redor, mas é poucos metros ali à frente que você vê, você não sabe o que tem mais adiante. Então, às vezes é assim que nós andamos na nossa vida. Temos a palavra de Deus, mas ela ainda não é aquela luz brilhante que teremos quando estivermos no céu. Por enquanto nós estamos andando, e às vezes acertamos e às vezes nós erramos, porque nós somos assim, nosso coração é enganoso. Mas esse parágrafo que nós vamos ler aqui em Marcos, capítulo 1, 40 a 45, vai nos falar de algumas vontades do Senhor para as nossas vidas, que são bem evidentes. E aqui nós podemos comparar, podemos observar e ver que isto sim, com certeza, é a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos ler então Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, que diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído,
entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por podermos ler a tua palavra, porque pela tua palavra nós podemos descobrir qual é a tua vontade para nossas vidas. E também, Senhor, em todo momento nós podemos orar, falar com o Senhor, e o teu Espírito nos guia, está sempre falando conosco, que nós possamos ter nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos à tua voz em todo o tempo. É isso que nós te pedimos. E agora, Senhor, nesse momento em que nós lemos a tua palavra e vamos meditar sobre isso, pedimos que o teu Espírito nos ilumine, que nos ensine para que possamos cada dia mais estarmos convictos de qual é a tua vontade para nossas vidas e andarmos, Senhor, por este caminho. Obrigado por todos nós que estamos aqui, pelos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que tu estejas abençoando a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A vontade do Senhor para nossas vidas. Aqui, nós podemos observar nesse texto que nós lemos, que há pelo menos 3 vontades do Senhor para nossas vidas que são bem evidentes. A primeira delas é que Ele quer que nós sejamos limpos. Ele quer que nós sejamos limpos, ou seja, que nós sejamos santos, santificados, purificados. E isso nós observamos quando nós lemos os versículos 40 a 42, que diz que um leproso aproximou-se dele, um homem leproso, e ele fez uma pergunta interessante para Jesus. Ele disse, aliás, ele fez uma afirmação, né? Ele disse: se quiseres, podes purificar-me. Então ele mostrou fé, ele mostrou uma grande fé no Senhor Jesus, e ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E a resposta de Jesus foi mais surpreendente ainda. Ele disse: eu quero ser limpo, fica limpo. Olha só como é poderosa a palavra do Senhor Jesus. Ele simplesmente disse: eu quero, né? Você disse que se eu quiser, eu posso te purificar. Então ele disse: eu quero ser limpo, né? E aí, aqui diz que Jesus ainda estendeu a mão e tocou nele. Então, eu acho que as pessoas ao lado de Jesus, ao ver isso, ficaram horrorizados, porque um homem leproso, ele tinha que andar sempre com o rosto coberto, né, todo o corpo todo coberto, e ele tinha que andar pelas ruas, quando ele andava pelas ruas, porque ele, na verdade, tinha que ficar sempre separado das pessoas, porque a lepra é uma doença extremamente contagiosa. Hoje em dia, nós temos aí a medicina que pode curar a lepra quando ela é descoberta no início, e então, raramente hoje alguém morre por causa dessa doença, mas essa doença ainda existe, mas naquele tempo não tinha esses recursos, e a pessoa, quando contraía a lepra, ela ia cada vez mais se deteriorando. Existe até uma personagem famosa no Brasil, que é chamada de Aleijadinho. Ele tinha essa doença, isso no século XIX, eu acho, mais ou menos no século XIX, por aí. Ele era muito habilidoso para fazer esculturas, né? Então ele era chamado de Aleijadinho porque com o tempo, né, os dedos, né, quando a pessoa tem lepra, as mãos, né, os pés, as extremidades do corpo vão ficando sem sensibilidade. Então, quando você vai mexendo nas coisas, ele, por exemplo, fazendo esse homem, né, famoso no Brasil, que fez esculturas, estão ali em Ouro Preto, as esculturas que ele fazia, né, para colocar nas igrejas. Ele ia
manipulando ali as coisas, as pedras e as ferramentas, né? E ele ia se ferindo, mas ele não sentia esses ferimentos. Então, vocês podem imaginar o que ia acontecendo, né? Com os seus dedos, né? Com as suas mãos. Tem até um filme que fala sobre ele, vai mostrando como é horrível o que ia acontecendo na vida dele. Então, não faz muito tempo, né? A gente está falando de coisas de 200 anos atrás, ou 300 anos atrás, mas ali no tempo de Jesus, então, as pessoas que eram leprosas, elas tinham que ficar afastadas. Tem até um rei que ficou leproso, era o rei Urias, se não me engano, que era do Uzias. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Era no tempo do o Isaías, o profeta Isaías, ele começou o seu ministério na morte, no ano em que esse rei morreu. Esse rei, ele ficou muitos anos separado, assim, ele era leproso, e ele ficou leproso por causa de um pecado, né, que ele cometeu. Ele fez uma coisa, entrou lá no templo do Senhor e não podia. Então tem muitas histórias ali, se você quiser ler, está lá em Crônicas e Reis, na Bíblia tem essa história, né? Mas ele ficou um tempo afastado, ele tinha que morar numa casa separada, mesmo ele sendo um rei, ele tinha que seguir esta lei, e o filho dele ia reinando em seu lugar. O filho dele, com acho que cerca de 16 anos, começou a reinar no lugar dele, ele ainda estando vivo, né? É claro que ele seguia as ordens do pai, mas era o filho que reinava. E quando ele morreu, o filho assumiu o reino de fato. Então, as pessoas eram assim, e esse homem leproso, né, Jesus tocando num homem assim, com certeza as pessoas em volta ficaram desesperadas, né? Como que Jesus toca um homem assim? Mas ao toque de Jesus ele ficou imediatamente curado. Então esse foi um grande milagre que Jesus fez, e Jesus queria, ele disse, eu quero que você seja limpo. Jesus queria curá-lo não somente da sua doença física, né, do seu corpo, da lepra, mas também, com certeza, Jesus queria curar a sua alma, o seu espírito. E Jesus, ele fez isso, porque uma pessoa leprosa, imagina você sendo uma pessoa que ninguém deseja chegar perto, ninguém quer chegar perto, e que você tem que viver isolado das pessoas. No tempo, alguns anos atrás, quando teve a pandemia da Covid, pessoas que contraíam essa doença tinham que ficar afastadas, né, separadas. Eu acho que era bem ruim, não é? Às vezes na própria casa, a pessoa, uma família, né, a pessoa contraía a doença, a pessoa tinha que ficar num quarto separado, você tinha que ir lá levar comida para a pessoa, mas não ter contato com a pessoa. Imagina, né? Um filho às vezes queria abraçar a mãe que estava doente, ou a mãe queria abraçar o filho, mas não podia. Eu lembro que até numa reportagem, dessas reportagens que apareceu na televisão, um filho, uma filha, foi abraçar a mãe, né? Eles fizeram um jeito, né, que colocavam um plástico assim, né? E aí abraçava com aquele plástico. Então fizeram todo mostraram aquela cena emocionante, né? Da filha, então fazendo um jeito de abraçar a mãe, né? Que estava com essa doença. Então a pessoa leprosa era assim, e isso faz mal não só para o corpo, mas faz mal para a alma. Imagina, se você tiver que andar na rua, você tinha que cobrir o seu rosto, né? Andar assim, dizendo impuro, impuro, para todas as pessoas saírem, né? Para você poder passar, e era assim que tinha que ser. Então imagina que isso também fazia mal para a alma. Então Jesus curou esse homem, não somente a parte física, mas também a sua alma. E é claro que ele ficou muito feliz, muito alegre. E na palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, se você quiser abrir lá comigo, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, nesse texto aqui,
Deus está falando, através de Paulo, que a vontade dele é a nossa santificação. Ele diz aqui, nesses versículos, né? O versículo 3, por exemplo: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E o versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, aqui está deixando bem claro qual é a vontade de Deus para nós. A santificação, a nossa santificação, na verdade, ela é um ato de Deus, através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele pagou os nossos pecados e ele nos santificou. Então nós vamos ver em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que a nossa santificação é um ato de Deus. Diz aqui, 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a nossa santificação, a nossa limpeza é pelo ato de Jesus, é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Mas se você olhar 2 versículos só para frente, 1 João 1,9, o que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então existe uma responsabilidade da nossa parte também, porque existe um se, existe um porém, existe uma condição. É claro que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, mas qual é a condição? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é claro que também nós devemos, como diz ali em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, que nós lemos anteriormente, ali diz que nós devemos buscar isso, buscar essa santificação. É claro que somos perdoados, mas é como Jesus falou para os discípulos no dia da ceia, da última ceia. Ele disse: o corpo de vocês já está limpo, porque vocês já tomaram banho, mas quando vocês andam, porque naquele tempo as ruas não eram todas asfaltadas, né, e cimentadas como é hoje, né? Então, para você andar dali para lá, né, para você vir à igreja, por exemplo, você tinha que vir a pé, e aí seus pés iam se encher de poeira, né, porque também sapato fechado era muito raro, né? Então você andava de sandálias. Então você tem que lavar só os pés. E Jesus falou isso e ele mesmo disse: eu estou me referindo que a palavra que eu tenho dito a vocês já purificou vocês, mas vocês ainda estão andando no mundo e precisam lavar os pés. E aí ele fez aquela cerimônia de lavar os pés, mas significando isso, que eles já estavam limpos pela palavra que ele tinha falado, mas eles ainda precisavam lavar os pés. Então essa é a nossa responsabilidade, esta é a vontade de Deus para nossas vidas, que nós sejamos limpos. Assim como ele disse para aquele homem leproso: eu quero ser limpo, é a mesma coisa que ele disse para nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós oramos e pedimos para ele entrar no nosso coração, nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos como aquele leproso que se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E aí ele responde: eu quero ser limpo. Simples assim, porque ele é poderoso, porque ele morreu na cruz para nos salvar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas a outra vontade de Deus para nossas vidas, que podemos ver aqui, está nos versículos 43 a 44. Voltando lá para Marcos capítulo 1, versículos 43 e 44, Jesus, ele diz para aquele homem que é para ele
ir e se apresentar ao sacerdote, se mostrar ao sacerdote e oferecer pela purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Então, esta vontade de Deus aqui é que nós sejamos testemunhas. Então, esta é a vontade de Deus para nossas vidas, que nós sejamos testemunhas. Nós somos testemunhas de Jeová, não é? Porque Jesus, nós cremos que Jesus é o próprio Jeová que veio à terra, que veio a este mundo. Jesus falou em Atos 1:8 que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se nós formos comparar conosco aqui, eles estavam falando da região em que eles estavam, né? Nós poderíamos dizer, tanto em São José do Rio Preto, como em todo o norte paulista, e até os confins da terra, né? Até as terras mais remotas, nós devemos ser testemunhas dele. E então ele queria que aquele homem também, aquele leproso que foi curado, que ele fosse uma testemunha dele. E ele então, aqui no versículo 43, diz que Jesus, ele fez uma veemente advertência. É interessante essa palavra, veemente, né? Quer dizer que foi muito forte, foi uma advertência assim, muito severa que Jesus fez para ele. Parece que Jesus estava prevendo que esse homem ia acabar desobedecendo Jesus. Que apesar de Jesus tê-lo curado, de ter feito aquele milagre na vida dele, ter curado o seu corpo e a sua alma, ele, mesmo assim, ele não ia obedecer o que Jesus estava dizendo. Então Jesus já parece que se antecipou a isso, e ele foi veemente com ele, falou: olha, vai lá e se apresenta ao sacerdote, escuta o que eu estou te dizendo, vai lá, se apresenta ao sacerdote e apresenta as ofertas que estão escritas na lei pela tua purificação, porque existia uma lei, algumas pessoas eram curadas da lepra, ou milagrosamente, ou porque o próprio corpo às vezes reagia e a pessoa sarava, né, da lepra, acontecia, né, de alguns sararem, e na lei estava escrito que quando isso acontecia, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, apresentar lá algumas ofertas para a sua santificação, e isso estava na lei dos judeus. E Jesus era judeu, ele estava pregando para o povo judeu, e ele queria que aquele homem fizesse isto, que ele cumprisse a lei. E mesmo sabendo que ele ia desobedecer, ele ainda o instruiu, disse para ele fazer, deu-as certinho como era para fazer, né, para cumprir a lei. E a mesma coisa também, a gente pode comparar, né, isso com o que Jesus faz em Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus é o famoso Sermão da Montanha, né, que vai lá desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Ali no capítulo 5, no início do sermão, ele fala as bem-aventuranças. Então ele fala: bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que são limpos de coração, e assim por diante. Ele vai falando as bem-aventuranças, e logo ali, nesse começo, até o versículo 16, ele já vai logo advertindo aqueles que vão fazer parte do reino de Deus, aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, que eles devem ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, somos bem-aventurados? Somos. Mesmo se as pessoas nos fizerem chorar, mesmo se as pessoas nos perseguirem, mesmo se as pessoas disserem mentiras contra nós por causa
da nossa fé em Jesus, ele disse, mesmo assim, vocês são bem-aventurados. Ainda mais bem-aventurados se isso acontecer com vocês, porque vocês serão consolados, porque as suas lágrimas serão enxugadas, porque as suas dores serão tiradas, mas isso no tempo certo, quando Jesus vier nos buscar e quando estivermos com Ele. Nós temos que ter esta esperança. Mas enquanto estamos no mundo, nós temos que ser o sal da terra. E ele diz, né, se o sal vier a ser insípido, né, o sal ele tem que dar um sabor, ele tem que conservar o alimento, ele tem que fazer o seu papel. Se o sal perder esta propriedade, né, porque às vezes acontece, né, do sal, se você não armazenar corretamente, o sal é difícil estragar, né, mas ele estraga, assim, ele tem um prazo de validade também. Se ele se tornar insípido, ou seja, se ele perder aquelas propriedades dele, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Então ele disse, se vocês também não mantiverem a propriedade de sal, vocês serão assim, vocês não servirão para mais nada. Então, essa é uma advertência para nós. A nossa luz tem que brilhar. A luz não foi feita para esconder embaixo da cama, embaixo da cadeira, né? A luz foi feita para você colocar num lugar alto, para brilhar. Então você tem que brilhar. Você tem que, diante dos homens, diante das pessoas, as pessoas têm que olhar para você e ver que você é um cristão, e ver que você faz boas obras. Não é à toa que nós somos os mais vigiados de todas as pessoas, não é? Se vocês veem uma pessoa bebendo num bar, bebendo uma cerveja, falando besteiras, né? Sentado na mesa lá com os colegas, né? Ninguém liga, isso é normal, não é? São assim. Mas se você for crente, aí tem coisa, né? Aí você vai ser cobrado. E se a pessoa souber que você é crente, você está fazendo isso, vai falar, nossa, a pessoa diz que é crente, né? Diz que é santinho e está fazendo essas coisas, está falando essas coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa vida, ela é observada. Então, quando as pessoas nos observarem, o que elas têm que ver nas nossas vidas? Boas obras. Para que as pessoas vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Será que a nossa vida, quando as pessoas olham para a nossa vida e veem as coisas que nós estamos fazendo e falando, elas vão dar graças a Deus, porque nós estamos fazendo alguma coisa que é louvável, né? Então, é isso que Jesus está nos advertindo. Então, Ele quer que nós sejamos testemunhas. Era isso que Ele queria que aquele homem fizesse. Ele queria que aquele homem que foi curado, aquele homem do qual Jesus se compadeceu, que ficou profundamente compadecido, porque ele era leproso, porque ele sofria muito, e Jesus simplesmente com um toque e com a sua palavra o curou. Ele queria que ele fosse testemunha, queria que ele fosse lá, se apresentasse no templo, diante dos sacerdotes e apresentasse as ofertas devidas, ou seja, que ele cumprisse a lei, que ele fosse sua testemunha. E é essa a vontade de Deus também para nossas vidas. E uma terceira vontade de Deus para nossas vidas, nós vemos no versículo 45, voltando lá para Marcos capítulo 1, versículo 45, Ele quer que sejamos sensatos. Deus quer que nós sejamos sensatos. No versículo 45, a gente lê que o homem, em vez de fazer o que Jesus mandou, ele saiu, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Ou seja, ele fez com que Jesus se tornasse quase como um leproso. Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades. Antes era o leproso que não podia entrar publicamente na cidade. Se ele entrasse,
ele tinha que tampar, né, sua boca e ficar gritando impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem. E agora Jesus, né, por causa da desobediência desse homem, de quem ele teve misericórdia, de quem ele se compadeceu e curou, agora Jesus não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas tinha que ficar fora, em lugares ermos. Por quê? Porque ele saiu a propalar, ou seja, a pregar, né, a falar, a contar o que Jesus fez por ele. Talvez ele achou que era bom, né, que isso era bom para Jesus, mas não era. Não era isso que Jesus queria. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 7, que existe tempo para tudo em nossas vidas. Tem tempo para a gente nascer e tem tempo para a gente morrer. Tem tempo para a gente plantar e tem tempo para a gente colher. Tem tempo para a gente falar e tem tempo para a gente se calar, né? Para a gente parar de falar. Então, entre outras coisas, ali em Eclesiastes 3, 1 a 7, ele nos fala isso, que há tempo para tudo. E aquele tempo, aquele momento, não era para aquele homem falar. Talvez em outro momento. Ali naquele momento, Jesus é que era pregador. Não era para ele pregar, né? Era para deixar Jesus pregar, para Jesus falar do reino de Deus. E veja como Satanás é astuto, veja como Satanás atrapalha a obra do Senhor. A partir daquele momento, todas as pessoas começaram a procurar Jesus para serem curadas. É claro, né? Você não iria se você soubesse, Jesus está lá em Badibacite, né? E ele está curando todo mundo, né? Você tem dor nas costas, né? Você tem problema no olho, você tem, como que fala, labirintite, você tem pneumonia, né? Vai lá, Jesus está lá em Badibacite, Jesus cura, né? Você não iria lá para Jesus te curar? É claro que iria, né? E as pessoas todas queriam ser curadas. E Jesus curava, Jesus não negava a cura para ninguém. A Bíblia diz que todos que chegavam faziam filas enormes, Jesus ficava um tempão lá curando. Mas enquanto ele estava fazendo isso, ele não estava fazendo o principal que ele veio para fazer, que era anunciar a palavra de Deus e dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Esta era a pregação principal de Jesus. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E Satanás então se aproveitava para procurar impedir até Jesus de orar, né? Até para orar Jesus tinha dificuldade. Ele precisava sair escondido de madrugada, quando todos estavam dormindo, para subir num lugar deserto, para ele poder orar e falar com o Pai. Pedro, ele na sua primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele incentiva as mulheres a ganhar os seus maridos que não são crentes, que não são cristãos. Então, as mulheres crentes podem ganhar os seus maridos que não são crentes sem palavras. Ele fala isso, pelo honesto comportamento. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, existe um momento que não é para falar. Existe um momento que é melhor ficar calado. É melhor falar, mas sem falar, né? Falar com suas ações, falar com gestos, com gentileza, com submissão, aqui no caso que Pedro está falando das mulheres, né? E a mesma coisa, Pedro não falou isso, mas o marido também pode ganhar a mulher que não é crente sem palavras, né? Ele não precisa ficar pregando para ela, deixando versículos, né, para ela ler, né, colocando na parede, falando. Ele pode ganhar sem palavras. De que forma? Amando a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. É isso que o marido deve fazer para com a mulher.
E você pode ganhar o seu irmão, você pode ganhar o seu amigo, você pode ganhar o seu colega de trabalho, você pode ganhar o seu pai, a sua mãe, né? Porque às vezes, quando a pessoa é próxima de nós, é claro que no primeiro momento, quando nós cremos em Jesus, nós queremos falar para todo mundo, e devemos mesmo falar, né? Que a Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está lá em Romanos 10, versículos 9 e 10. Então, a gente precisa falar, mas você já falou, né? Você já disse, você já falou que eles também precisam aceitar Jesus para serem salvos. Talvez você fala uma, duas, três, mas se você ficar falando todo dia, e insistindo todo dia, então isso pode não ser tão bom. A mesma coisa para, às vezes, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem nós convivemos, nossos amigos, né? Nós já falamos, mas eles não querem a mesma fé que nós temos. Então, nós temos que ficar orando por eles, né? E continuar. E se houver oportunidade, às vezes eles mesmos perguntam alguma coisa, aí a gente fala. Então, é assim que deve ser. E então, aquele não era o momento daquele homem falar, né? Então, é isso que Jesus queria, que aquele homem fosse sensato, que ele fosse lá no templo, se apresentasse ao sacerdote, apresentasse as ofertas devidas para mostrar, né, que ele estava cumprindo a lei. É isso que Jesus queria que ele fizesse naquele momento. E lembra daquele homem também que Jesus curou em Magdala, né, aquele endemoniado? Ele queria ir com Jesus depois, né, para seguir Jesus, assim como os outros discípulos, né, no seu ministério, mas Jesus disse, não, fica aí e fala para as pessoas da sua casa, para os seus, né, para as pessoas aí ao seu redor, e aí ele saiu pregando em todas aquelas cidades lá, aí sim, né, porque Jesus não podia estar lá, porque eles expulsaram Jesus de lá. Quando Jesus permitiu que os demônios que estavam naquele homem, porque era uma legião de demônios, né, que estava possuindo aquele homem, quando ele permitiu que eles entrassem naquela manada de porcos, os porcos ficaram totalmente loucos, né, e caíram no despenhadeiro e se afogaram no mar, né? Algumas pessoas falam, tá vendo, a Bíblia não fala coisa com coisa, né, porque o porco, ele é um excelente nadador, o porco não se afoga, né, mas isso está provando justamente o que a Bíblia diz, que eles estavam possuídos por demônios, né? Por isso que eles se afogaram, não estavam normais, né? Eles se afogaram. E aí as pessoas falaram, não, se Jesus ficar aqui, ele vai nos dar prejuízo, né? Os porcos vão todos se afogar aí, né? Ele vai espantando os demônios, mandando entrar nos porcos aí, né? E eles viviam da criação de porcos. E então eles expulsaram Jesus, mas aquele homem, ele fez o papel de Jesus ali. Mas aquele leproso, esse leproso dessa história aqui, não era para ele falar, era para ele ser sensato. Ou seja, essa palavra propalar, né, é como dizer assim, falar demais, né? Falar coisas que não deve, falar demais. E era isso que esse homem estava fazendo, e ele acabou atrapalhando a obra do Senhor. Então, cuidado para não atrapalhar a obra do Senhor, né? Você deve pregar? Sim. Você deve falar? Sim. Mas às vezes não, né? Você tem que ser sensato. Também a gente tem que saber como falar, né? Você não pode sair para todo mundo dizendo, você vai para o inferno, você vai para o inferno, né? Às vezes sim, né? Que nem o pastor Luiz Alegria costuma dizer, né? Às vezes ele chega e fala para a pessoa, você vai queimar no fogo do inferno, né? E a pessoa acaba se convertendo, mas é o Espírito Santo, né, que mandou ele falar e sabia o que estava falando. Mas se você for sair falando isso para todo mundo, não vai ajudar, com certeza, né? Tem pessoas que você tem que falar não falando, né? Então, a Bíblia diz que nós devemos ser sensatos. O próprio Paulo também, Paulo era um pregador, né? Mas o Paulo disse que
nós devemos aproveitar as oportunidades e que a nossa palavra deve ser temperada com sal, né? Então você tem que temperar a sua palavra com sal, né? Para que a sua palavra seja, como que a gente fala? Palatável, né? Palatável, que ela seja agradável. Então, Deus quer que nós sejamos sensatos. Então está aí, né? Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, então eu não posso dizer se você deve se casar ou comprar uma bicicleta, né? Ou se você deve comprar um carro, andar de Uber, ou se você deve comprar uma casa financiada ou pagar aluguel. Isso aí eu não vou saber te dizer, né? Você vai ter que orar, pedir para Deus saber a vontade, mas essas coisas aqui são evidentes. Estas coisas nós temos certeza que são a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós sejamos limpos, santificados, que nós sejamos testemunhas dele e que nós sejamos sensatos ao falar, ao pregar o Evangelho e fazer o que Deus quer, trabalhar para o reino de Deus. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude a sermos limpos, a sermos testemunhas fiéis e a sermos sensatos em tudo. Que Deus nos abençoe.